Olá, seja bem-vindo ao Urbanize, o seu programa sobre o mercado imobiliário. E hoje vamos falar sobre a reinvenção dos consultores imobiliários. Dos classificados de jornais até como divulgar o empreendimento ou o imóvel nas redes sociais, muita coisa mudou, né, Gabriel? Exatamente, Lucas. Nós dois estamos no mercado há mais de 10 anos, mas nós entendemos e estudamos há muitos anos o mercado imobiliário do passado para entender o que aconteceu e até onde chegaremos. Então esse programa é voltado para você, corretor e consultor imobiliário, e também para você que tem curiosidade sobre o nosso mercado e sobre nossa profissão. Onde estamos e para onde vamos? Para apresentar um pouco mais para você sobre esse tema, trouxemos o fera lá de Fortaleza, Paulo Ximenes. Acompanhe aí. Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa evolução do mercado imobiliário, desde as imobiliárias aos consultores imobiliários, o que está acontecendo com isso, tá? Pessoal, hoje um consultor imobiliário e as imobiliárias, eles têm que entrar dentro da casa da família. A família hoje, a gente tem que ensinar elas a comprar. As pessoas gostam de se envolver com toda a jornada. E esse é o papel do corretor imobiliário, do consultor imobiliário. A gente hoje brinca de ser influencer, então a gente quer entrar no mercado, passar entretenimento para a família, as pessoas gostam de ver nossos vídeos, porque passa a ser um ponto de lazer, um ponto de desejo, de sonhar com o seu novo lar, né? Quem não quer ter um lar maravilhoso, uma casa melhor? Então, todo esse papel está sendo feito pelos novos consultores. E a gente tem que entender que o corretor imobiliário, ele não vende imóvel, né? Quem vende imóvel é um proprietário, é uma construtora. Então, o consultor imobiliário, ele presta serviço. E nessa prestação de serviço vai de eu passar por vários pontos, desde ser advogado, arquiteto, entender de financiamento imobiliário, né? Entender de imóveis como um todo, entender de acabamentos, entender de uma série de situações. Então, o consultor imobiliário hoje tem que ser muito mais completo para dar todo esse suporte aos clientes e a gente conseguir ajudar ele nessa jornada maravilhosa que é da compra do seu lar e toda a família. A gente tem que ser um pouco de psicólogo, a gente tem que entender e conversar que muitos clientes chegam para a gente aqui e querem comprar um imóvel e eles às vezes acham que sabem qual é o imóvel que ele quer comprar, mas acabam comprando um imóvel totalmente diferente, porque eles mesmos, a família, não se entende, né? Existem várias cabeças numa compra de imóvel, existe o pai, mãe, filho, sogra, né? Sogro, né? Sócios, entre outras pessoas que se envolvem e elas têm que se alinhar e tomar uma decisão, porque cada um quer uma coisa e a gente tem que ajudar esse papel. Então a gente tem que entender que a gente tem que entrar dentro da família da pessoa, ter esse papel de amizade, de confiança, para que eles se abram com a gente, e isso eu acho que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. A gente vai falar também um pouquinho de Instagram, de rede social, portais imobiliários, tudo isso que a gente tem que trabalhar com estratégia para entender um cliente segmentado, a gente tem que trabalhar com segmento de mercado, né? Então, se eu tenho um cliente, um produto específico, eu tenho uma segmentação de uma base que a gente trabalha de muitos anos, eu oferto aquele produto especificamente para aquele cliente, ou vice-versa. Tudo isso é trabalhado com estratégia, né? A gente não trabalha mais aleatório, jogando qualquer coisa ao vento, né? O mercado imobiliário tem que ser trabalhado com muita estratégia hoje. Se eu tenho um produto hoje sendo lançado e é de um perfil específico, um tamanho específico, específica, eu sei qual a renda daquele público, eu sei quem são os clientes segmentados para isso e eu consigo uma oferta seletiva para aquele cliente específico, né? Antigamente a gente trabalhava muito generalizado e dessa forma eu consigo trabalhar com Instagram, eu consigo trabalhar com Google, consigo trabalhar com os portais imobiliários, eu consigo trabalhar com a base de clientes cadastrados por e-mail, entre outras coisas, lista de WhatsApp, tudo isso eu consigo trabalhar de uma forma muito mais segmentada e ajudando para a gente. O corretor, o consultor imobiliário, ele evoluiu para o mercado e a gente tem que entender que a gente está entrando antes na porta das casas, da casa dos clientes, e muitas vezes a gente não conhece ele. Então, tem muitos clientes que a gente vai atender, que eu acho isso maravilhoso. A gente entra, às vezes, vai na casa do cliente e chega lá, cara, eu já te vi, eu já te segui, e você nunca viu ele. E isso é muito bom porque a porta se abre mais fácil, né? Chega indicações, os clientes vêm até nós, né? Sem eu precisar gastar tanta energia, tá? Então, isso começa a engrenagem funcionar de uma forma diferente. O
corretor ele tem que se tornar conhecido, ele tem que se tornar a pessoa de confiança dentro do seu segmento. Ele tem que deixar de ser aquele cara generalista, se abraçar com tudo dentro do mercado e trabalhar áreas específicas, se tornando especialista, assim como um médico. Eu sou um cardiologista, eu sou um ortopedista, então eu sou segmentado dentro de uma região ou de um produto, de um perfil específico. Eu consigo trabalhar tudo isso da melhor forma, né, sendo um corretor especialista. Uma ferramenta muito utilizada por os profissionais que realmente querem se capacitar é o podcast. Diferente das redes sociais, como por exemplo o Facebook e Instagram, que é utilizado para divulgar o imóvel, o podcast, Gabriel, ele traz muito conteúdo para o nosso mercado, né? Lucas, há 10 anos atrás a gente tinha muita dificuldade em encontrar fonte de informação sobre o mercado imobiliário, sobre como atuar, sobre a profissionalização desse mercado. E o podcast hoje, para mim, é a principal ferramenta de estudo sobre o mercado imobiliário. Por isso, nós trazemos também o Sambuca Cast, onde trazemos pessoas para conversar sobre esse assunto. Vamos trazer aqui no Urbanize um cara que é inspiração para o nosso trabalho, o Sérgio Langer, do Vem Pra Mesa Podcast. Essa pauta me interessa muito, é uma pauta que eu discuto bastante sobre a reinvenção dos consultores imobiliários, algo que eu acompanho de muito perto pelo menos nos últimos 10, 15 anos, e a gente vê a evolução como o digital, como a internet mudou muito do papel do corretor de imóveis, das imobiliárias, de quem trabalha de fato com a transação imobiliária. As redes sociais vieram para estreitar barreiras, servir como um canal, não só de divulgação, como um canal de relacionamento entre clientes e corretores de imóveis. E isso mudou muito a ótica do mercado. Primeiro, do ponto de vista do corretor, que ele passa a ter muito acesso à informação. Há 5, 10 anos atrás era muito mais difícil o corretor de imóveis ter tanta quantidade de informações através de vídeos, textos, documentários, podcast. Eu sou o criador e apresentador do Vem Pra Mesa, um podcast do mercado imobiliário, onde eu já entrevistei mais de 110 profissionais do mercado imobiliário, e eu percebo como todo tipo de conteúdo ajuda algum profissional em alguma fase da carreira. De outro lado, você também tem os clientes que, através das redes sociais, passam a ter acesso à figura dos profissionais, dos corretores imobiliários, e também tem muito mais acesso e muito mais informação aos empreendimentos, aos imóveis, que antes eram informações que ficavam somente nas mãos dos corretores de imóveis. Com a digitalização de todo o processo, os clientes começam a ter acesso a muito mais informação, e o papel do corretor de imóveis passa a ser cada vez mais estratégico. Por quê? Porque o cliente tem muita informação em mãos, ele já passou por vídeo, ele já passou por fotos, ele já fez visita virtual, 3D, ele já fez uma série de informações que ajudam ele a entender e a ter a noção do que esse imóvel faz sentido para ele ou não. E aí o papel do corretor passa a ser muito mais consultivo, onde o corretor vai pegar na mão desse cliente e vai levá-lo na melhor oportunidade, vai falar de financiamento, vai falar de compra, venda, aluguel, e vai ter um papel realmente de assessorar esse cliente nessa jornada que está cada vez mais modificada. Essa jornada do cliente com a digitalização, com as redes sociais, com a tecnologia, ela passa por uma transformação nos próximos anos. Isso vai ficar cada vez mais nítido, onde essa jornada, que era muito mais comprida, que era muito mais dependente do presencial, do físico, ela está cada vez mais online, ela está cada vez mais digital e dependendo menos daquela visita presencial, de você fazer com que o cliente pise no imóvel, no stand, na sua imobiliária ou no local que você for apresentar para ele o imóvel. Então, o que era antes restrito, hoje está ao alcance de todos os corretores e todos os clientes. Então, é sempre importante o profissional que trabalha na intermediação imobiliária ter isso muito claro, muito na mente. Primeiro, ele tem acesso a muita informação no mercado imobiliário, então ele pode se capacitar, ele pode se reciclar através da digitalização, através das redes sociais. E, por outro lado, o seu cliente, o cliente dele, também vai ter muito mais acesso à informação, vai chegar muito mais preparado quando for falar com o corretor de imóveis.
E para você que está pensando em trabalhar no mercado imobiliário e vender imóveis, você precisa entender que você deve construir sua autoridade, passar informação, divulgar conteúdo, para aí sim conseguir fazer a venda dos imóveis. E para aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto tão relevante, trouxemos a nossa amiga lá de Rio Grande do Sul, Raquel Trevisan. Oiê, sou Raquel Trevisan, gerente de marketing de imóveis Crédito Real e que atua há mais de 20 anos no mercado imobiliário. Se tem uma coisa que eu vi nesses 20 anos, foi uma grande mudança, uma grande revolução no mercado imobiliário. Eu sou de um tempo que a gente fazia classificados, colocava lá os imóveis que a gente tinha em oferta e ficava esperando o telefonema do pessoal na segunda-feira. Para a realidade de hoje, que a gente tem do marketing digital, em que a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a dados, a gente consegue colocar algo nas nossas redes sociais, ou e consegue medir na mesma hora. E isso fez com que os profissionais, não só do marketing, mas todos que trabalham no mercado imobiliário, entre eles os corretores e as corretoras, se transformassem, virassem um outro tipo de profissional. Muito mais exigente, muito mais qualificado, porque deixar de ser meros mostradores de imóveis para ser efetivamente consultores, quem vai além do que o computador não mostra. Existia dados que mostravam da substituição dos profissionais por robôs. Se a gente olhar, efetivamente isso aconteceu, porque aquele profissional que só mostrava imóvel, ele hoje não se faz mais necessário. Tem vídeo, tem foto, tem tour 360, tá tudo lá na mão, do nosso cliente potencial, para ele mesmo consultar isso. O que o corretor e a corretora hoje tem que fazer, Ir além, dar a consultoria. Aquele imóvel é o melhor para ti? É o melhor custo-benefício? É o melhor investimento? Qual é a linha de financiamento mais adequada? Enfim, a gente saiu de uma era muito verde, muito imatura, do nosso mercado, para a gente estar caminhando, ainda não estamos lá, mas caminhando para um momento muito mais maduro, qualificado, exigente, de que quem está nesse momento no mercado imobiliário tem que ser um grande profissional, uma grande profissional com P maiúsculo. Ninguém constrói o futuro sozinho. Juntos, fazemos história. Fazemos planos e realizamos. Juntos, transformamos sonhos em realidade. Cuidamos de cada detalhe e do futuro de quem você ama. E é assim que faremos história mais uma vez. Juntos. Mapei Funada 20 anos. Juntos, reinventando o futuro. O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta, Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo, almoço que encanta. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. É poupança. Já pensou em morar em condomínio? GM Imobiliária, especialista em conforto, segurança e qualidade de vida. Somos um portal que busca todas as ofertas de imóveis das imobiliárias da sua cidade. Se for anunciar ou procurar imóveis, o Zigo resolve para você. zigoimóveis.com.br. Encontre um lugar perfeito para você agora mesmo. E para você que já entendeu que as redes sociais é um bom caminho para divulgar o imóvel, que podcast, por exemplo, é uma ferramenta para trazer conteúdo, que você já está cuidando da sua imagem para se apresentar para o cliente,
E agora, como você vai se comportar tete a tete com ele para converter a venda? Ô Lucas, para isso a gente chamou nossa amiga Karine Martins, da agência Cúpula, lá de Curitiba, para falar sobre comunicação. Eu acredito muito que ninguém duvide que para ter sucesso como corretor ou em qualquer outro setor do mercado imobiliário, a gente precisa de uma comunicação de qualidade. E ter uma comunicação de qualidade não diz respeito apenas a dominar o assunto ou ter uma fala envolvente. Ter uma comunicação de qualidade tem a ver com presença, nossa presença real no momento do diálogo, no momento que a gente vai entender as necessidades e as dores dos nossos clientes, né? Então, será que você está realmente presente no momento da conversa com seus clientes? Essa pergunta pode parecer estranha, mas o estudo da comunicação não violenta me levou muito a isso, né? Existe uma teoria chamada Teoria U, do Otto Scharmer, que fala que a gente muito mais escuta para responder do que para compreender o que os outros estão falando. Então essa seria até uma primeira sugestão, a gente ouvir para compreender e não já pensando nossas respostas previamente, quando o outro nos expõe algo, né? Quando o outro está ali nos relatando uma dor dele. As nossas conversas, elas precisam buscar muito mais conexão do que convencimento. Eu acho que é muito comum em vendas, né, na venda, na locação, que a gente queira convencer o outro de fazer algo. E ainda mais agora, no mundo tão conectado, onde as pessoas têm tanta informação, tanto conhecimento, é muito difícil que a gente convença alguém a fazer algo que ele não queira. O que a gente precisa é entender o cenário do outro e ajudá-lo a tomar as melhores decisões. Então, o ideal é que a gente tenha essa comunicação com consciência. No momento do atendimento ao cliente, desligar todas as notificações do nosso celular para que a gente faça uma coisa ao mesmo tempo. Tentar ser multitarefas nos faz ter uma comunicação de menos qualidade. Evitar jargões do nosso mercado, né? Não preciso falar com o cliente sobre VGV, saque, SFH, isso ou aquilo. Fazer perguntas que gerem conexão para esse cliente, então ao invés de dizer apenas quando você pretende se mudar, que vai te dar uma resposta muito pontual, você tentar dizer como que você pretende passar o teu tempo aqui nessa casa com a tua família. Anotar o que o cliente tem para te dizer no momento de um atendimento, passa uma mensagem muito poderosa de que o que o teu cliente está dizendo tem importância, que você está prestando realmente atenção naquilo que ele te diz, parafrasear aquilo que ele te diz, né? Então você está querendo dizer que tua mudança vai ser nesse dia, que você tem pressa para sair do teu imóvel alugado. Enfim, existem diversas maneiras que a gente pode usar para mostrar para o cliente que estamos realmente ali e sempre ter em mente isso, né? Buscar uma conexão com o cliente e não simplesmente um convencimento dele. Além disso, uma dica bônus, estudar a comunicação não violenta, eu acho que ela é muito eficaz para todos os setores do mercado imobiliário, não só para o pessoal que trabalha com vendas, quem trabalha ali na locação também, pessoal do setor administrativo, que é uma abordagem de comunicação para que a gente tenha diálogos mais produtivos e que atendam a necessidades de todas as partes. O corretor de imóveis é um dos profissionais mais importantes do setor imobiliário. E para explicar os requisitos necessários para tornar-se um corretor, hoje eu trouxe o Dr. Alberico Pasqualini. Doutor, quais são os requisitos, para se credenciar como corretor hoje? A Lei 6.530 de 78 trouxe inovações. E agora nós temos também uma questão muito importante, que é o curso superior. Até então, curso técnico. Vários diversos institutos estavam credenciados no MEC para oferecer esse curso técnico. A partir daí, terminado o curso, com o seu diplominha, ele pleiteava o registro. Passa-se então, com todas as formalidades legais, documentos pessoais, esse currículo, para uma comissão de ética, é feita uma aferição e aí sim é feito o credenciamento. Aqui no estado de São Paulo, nós somos hoje aproximadamente 200 mil corretores de imóveis, 140 mil ativos, incluindo pessoas jurídicas. E
E é muito importante que as pessoas saibam qual que é a regulamentação aplicada, né? Qual que é a mais importante, doutor? Vamos com essa. A Lei 6.530 de 78, ela teve inovações com as alterações no Código Civil. Vamos lá. Vamos iniciar pelo artigo 723, que cobra responsabilidades jurídicas e penais do corretor. O corretor é obrigado a oferecer espontaneamente para o seu cliente todo tipo de risco da negociação, até a efetiva negociação. Quando? Quando o cartorário exara, então, a cártula oficial, que é a escritura. Aí o corretor deixa de ter essa habilidade, a partir de então as partes terão o negócio concluído. O 724 ele traz a remuneração específica, independentemente daquilo que se fala na questão de tabela de remuneração. Ela é diferenciada. A nossa tabela fala de 6 a 8% de remuneração de honorários para imóveis urbanos e até 10% para imóveis rurais. Porém, o 724 ele veio para pacificar o problema. Nós temos nas questões não regulamentadas usos e costumes. Vamos falar de presente prudente? Usos e costumes, 5% de honorário para o corretor. Hoje, dificilmente se aplica pelaquela questão mercadológica que eu já tinha explicado. A necessidade de você se reciclar. O curso superior lhe traz na prática o seguinte: o profissional mal remunerado ele oferece um péssimo trabalho. Essa é a verdade. Então, nós entendemos que mínimo de 6% era o ideal. Já o artigo 725 e o 726, ele é muito claro, e aí a grande dúvida do mercado, para as três partes envolvidas, as duas partes e o corretor. É necessário a remuneração estar estabelecida em contrato, para ele ter direito a receber, para evitar depois as questões jurídicas, as demandas. Que aí o custo é muito maior do que às vezes o honorário que ele vai receber. E para você que tem interesse em se tornar um corretor de imóveis, é muito importante pesquisar quais são os procedimentos regulares para que você não tenha nenhum problema no futuro. Gabriel, e qual o futuro dos profissionais desse mercado imobiliário? Ô Lucas, para falar um pouquinho sobre isso, trouxemos um dos maiores especialistas no mercado imobiliário e na profissão de corretores de imóveis do país. Com vocês, Bruno Lessa. O futuro da profissão de corretor de imóveis é algo que desperta acaloradas discussões e é muito comum a gente ouvir discursos de pessoas dizendo que a profissão de corretor de imóveis ela tende a acabar, que ela vai ser substituída por aplicativos, vai ser substituída por robôs. E eu acho exatamente o contrário. Por que eu acho o contrário? Geralmente, quando você escuta essas opiniões, você escuta essas visões, geralmente elas vêm acompanhadas de pessoas que são profissionais em tecnologia, profissionais em tendências e eventualmente até profissionais do mercado imobiliário que acabam repetindo esse mantra baseado em algumas previsões que são feitas. Porém, quando você pergunta para o cliente comprador, que é a parte mais importante de tudo isso, que é quem de fato faz esse mercado acontecer, você percebe que o corretor de imóveis ele é alguém extremamente necessário para as transações imobiliárias. E ele é extremamente necessário não para apresentar um produto, não para simplesmente mostrar um imóvel, mas justamente para informar para a pessoa que está comprando e orientar a pessoa que está comprando sobre todo esse processo de compra, a chamada jornada de compra. É muito comum, simples e fácil você abrir um site ou um aplicativo e entender todas as características que o imóvel tem. Porém, pode ser muito complexo você entender como que de fato aquele imóvel pode ou não pode se adaptar para a sua realidade, caso você vá fazer a compra através de um financiamento imobiliário, qual modalidade de financiamento imobiliário se adequa mais para o seu propósito de vida e para o seu perfil de comprador, como que a documentação imobiliária daquele imóvel, a diligência que você precisa fazer para a transação ser segura, se ela está em dia ou não, como que você procede com processos de registro, de eventuais averbações, enfim, muita gente que acaba predizendo o fim da profissão de corretor de imóveis está muito ligado no produto, muito ligado no imóvel e acaba esquecendo que a essência da profissão de corretor de imóveis é prestar serviço. O corretor de imóveis é um prestador de serviços.
E eu enxergo a tecnologia nesse processo justamente como uma grande aliada do corretor de imóveis, porque através da tecnologia ele tem condições de estar mais próximo do seu cliente, prestar um serviço melhor, prestar uma orientação mais precisa e se fazer presente no dia a dia de quem vai fazer a maior compra da vida. E baseado em tudo isso, eu acredito que a gente caminha para um cenário onde os corretores de imóveis eles serão cada vez mais consultores. Muito mais do que vender, eles vão cada vez mais ajudar o cliente a comprar, a trabalhar muito mais nesse processo de educação e preparação para a compra. E nesse ponto, o corretor de imóveis ele é extremamente necessário. Não é à toa que nós temos uma profissão regulada, onde você precisa de uma licença. O profissional corretor de imóveis ele precisa passar por uma formação específica, ele precisa entender de matemática financeira, direito imobiliário, precisa entender de noções de engenharia, precisa entender de negociação, ele precisa de entender de muitos conhecimentos para conseguir prestar um serviço que realmente vai ser um serviço muito bom. E por todas essas capacidades técnicas que um corretor de imóveis tem e toda a sua experiência e visão de mercado, é que eu acredito que a profissão ela é extremamente necessária, não só para quem vai comprar um imóvel, mas para a sociedade como um todo, para a economia do país como um todo. Quando você tem transações imobiliárias mais seguras, você tem um país muito mais forte. Ninguém constrói o futuro sozinho. Juntos, fazemos história. Fazemos planos e realizamos. Juntos, transformamos sonhos em realidade. Cuidamos de cada detalhe e do futuro de quem você ama. E é assim que faremos história mais uma vez. Juntos. Mapei Funada 20 anos. Juntos, reinventando o futuro. O restaurante Cantagalo sabe que servir uma comida tradicional, gostosa e de verdade encanta a todos. Aberto de terça-feira a domingo e com uma variedade de pratos, é uma ótima opção para quem procura um almoço delicioso sem abrir mão de se sentir em casa. Vem para o Canta. Rua Antônio Furtado de Miranda, 478, próximo à Avenida Brasil. Peça também pelo delivery 3223-8787. Restaurante Cantagalo. Almoço que encanta. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Já pensou em morar em condomínio? GM Imobiliária, especialista em conforto, segurança e qualidade de vida. Somos um portal que busca todas as ofertas de imóveis das imobiliárias da sua cidade. Se for anunciar ou procurar imóveis, o Zigo resolve para você. zigoimóveis.com.br. Encontre um lugar perfeito para você agora mesmo. E nesse programa trouxemos para você que atua no mercado imobiliário ou pretende atuar nesse mercado, o que você tem que se preocupar, seja nas redes sociais, como aproveitá-las melhor, seja para você trazer conteúdo ou até mesmo para você abordar o seu cliente. E falando em redes sociais, nos acompanhe nas redes sociais pessoais, @GabrielZalpa e @LucasKrasuk no LinkedIn e também nas outras plataformas. Acesse www.urbanizetv.com.br e também acompanhe todos os nossos programas nas nossas redes sociais, @UrbanizeTV no Facebook, no Instagram e também no LinkedIn. Até a próxima!